Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan e hoje nós estamos aqui com o programa Família em Análise. E o tema de hoje é como atrair pacientes, os primeiros pacientes na terapia de casal. Perdão, na terapia familiar. De certa forma, algumas coisas se aproximam, mas outras têm uma diferença que nós vamos considerar hoje. Então sejam bem-vindos, bem-vindos aí quem estiver entrando. Então, nós precisamos, entender primeiro, se a gente quer, conquistar os primeiros pacientes na terapia de casal, a gente precisa primeiro parar para pensar o que é a terapia na terapia familiar. A gente tem que parar para pensar o que é a terapia familiar. Então, a terapia familiar, ela vai trazer pra gente um atendimento que inclua a família toda ao mesmo tempo. Não significa que tem que ser a família inteira, completa. Porém, nós vamos pensar naquelas figuras que são ali centrais naquela família e que estão muito presentes naquela queixa, naquela demanda. Ou seja, quando eu penso em terapia familiar, eu penso em uma demanda que não atinja só um membro da família, mas sim uma terapia que, querendo ou não, a demanda é de todos aqueles que estão fazendo parte dessa família. Então, a gente vai se atentar para essa questão. Terapia familiar envolve a família, mais de um membro, um conjunto de pessoas dessa família sendo atendidos ao mesmo tempo. E aí, por que é importante a gente pensar nesse tema e por que é importante a gente pensar em como que a gente faz para conquistar esses primeiros pacientes? Porque essa demanda de uma queixa familiar ou aspectos que envolvam a família como um todo, nem sempre ela é direta. O que eu quero dizer com direta? Nem sempre a própria pessoa vai identificar na sua família e vai falar assim, olha, vamos pensar aqui. Bruna, temos a Bruna aqui na live. Bruna, eu quero fazer terapia familiar. Nem sempre. Muitas vezes, esta família vai vir por outros meios, porque ela está com algum membro da família que tem ali algum sintoma que é muito evidente, ela traz essa pessoa e ela não sabe que, na verdade, é uma demanda da família como um todo. Então, essa demanda não sendo direta, eu preciso saber como que eu faço para transformar para a família esta demanda e mostrar a necessidade da gente fazer uma terapia familiar. Então, a gente precisa transformar a demanda, a gente precisa realmente conquistar esses pacientes. E se você não fizer, se não tiver esses cuidados para conquistar os pacientes, se não tiver esses cuidados para como atrair e poder converter aí os primeiros pacientes na terapia familiar, você não vai conseguir, consequentemente, atrair os pacientes, porque você não vai saber como se comunicar para que isso aconteça, até para que as pessoas saibam que você atende família, que é um outro ponto. Muitas vezes a gente acha que o terapeuta, não tenho demanda, nem sempre não é ter demanda. O que acontece é que muitas vezes você não se posiciona e as pessoas não sabem que você atende essa demanda. Consequentemente, as pessoas não vão te procurar por isso. Então, você não consegue atrair os pacientes e, em determinados casos, se você tentar fazer essa conquista desses pacientes, em determinados casos, se você fizer de uma maneira errada, precipitada, descuidada, sem conhecimento, o que pode acontecer é que você acaba perdendo aqueles pacientes, eles acabam interrompendo o processo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, é importante sim, a gente precisa pensar não somente em como eu vou atender a pessoa de fato, mas em como eu faço para atrair esta família como um todo para cá. Então, como que eu faço para ter os pacientes? Não é só, acho que é um caminho nosso de psicólogas clínicas, e pensar o seguinte, nós queremos atender, fazer um atendimento de qualidade, mas para atender a gente precisa ter as pessoas. Então, é um processo, querendo ou não, que a gente faça esse trabalho de conquista desses pacientes para que, de fato, a gente consiga ter o nosso público e poder trabalhar com aquela demanda que a gente estuda e que a gente mais se identifica. Então, a grande questão não é necessariamente
não ter demanda para terapia familiar, mas muitas vezes você não se posicionar e não saber como trazer esses primeiros pacientes para serem atendidos, né? Para você compor aí esse atendimento de terapia familiar. Bom, e aí vamos então, né, começar. Por onde que a gente começa a trilhar esses primeiros passos para atrair esses pacientes para terapia familiar? Acho que uma das primeiras coisas é a gente começar a pensar em nós, profissionais, em pensar que somos um negócio. Quando a gente está atendendo na clínica, nós somos como se fosse uma marca, que cada um de nós, né, vai desenvolver. Tem pessoas que têm nome fantasia, outros que usam seu próprio nome, né, para mostrar aquele conjunto de atividades que você faz. Então, um dos primeiros passos é você pensar qual é o posicionamento que você tem para que as pessoas saibam que você realiza esse tipo de serviço. Então, eu tenho que pensar em mim enquanto uma empresa. Tenho que pensar em mim, o que eu vou comunicar para as pessoas, o que eu quero que elas entendam a respeito do meu trabalho e da forma como eu lido com as demandas, os serviços que eu faço. Isso é uma coisa que a gente precisa parar e pensar. Porque nós não vamos conseguir atender a todas as pessoas. Antes tinha-se, né, há tempos atrás, a gente tinha aquela cultura de que o psicólogo atende tudo. E aí não se tinha o direcionamento da fala para ninguém, porque se eu atendo tudo, né, era inclusive por meio do boca a boca, da indicação, e agora a gente tem uma mudança nisso. Parem para pensar na própria procura de vocês por profissionais. Não é muito comum que quando a gente vai procurar um profissional, a gente primeiro coloque lá no Google e veja o que vai aparecer sobre ele? E a gente faz isso com esta ideia de verificar, esse profissional atende a minha necessidade? Qual dessas opções eu sinto que realmente vai me atender e realmente suprir aquela necessidade que eu tenho no momento? Da mesma forma fazem os nossos pacientes. Então, eles nos procuram ali, ou se você foi uma indicação, ou procuram por psicólogos que atendem naquela demanda, o seu nome tem que estar ali na demanda que você quer. E ele vai avaliar o que ele está vendo ali, o que você está colocando nas redes sociais. Às vezes a gente não tem rede social nenhuma. E aí fica difícil, a pessoa não sabe quem é você. Se ela tiver uma indicação forte, ela pode até procurar a terapia? Pode, mas hoje a gente precisa começar a pensar que nós não podemos depender só da indicação das pessoas, porque às vezes as pessoas não nos indicam. Infelizmente, tem colegas que às vezes a gente indica para eles, mas nunca recebe uma indicação de volta, ou indicam até, mas esse paciente demora um tempo até chegar, então você fica ali aguardando. Isso envolve então a gente pensar no posicionamento, uma forma de mostrar para as pessoas o trabalho que a gente faz para que essas pessoas entendam que nós somos a profissional realmente habilitada para atender as necessidades dela. Então, o que você precisa comunicar é isso. Qual é o seu posicionamento? Quando a gente está falando de terapia familiar, você vai colocar ali a descrição, né, de terapeuta. Você pode colocar de casal e família. Geralmente a gente atende os dois, mas, né, se não for o caso, você vai especificar. Isso já está informado, né? Você vai colocar ali, vamos pensar na sua bio ali do Instagram. Estou falando mesmo de se divulgar. Você vai se posicionar para as pessoas. Então, uma das questões desse posicionamento é deixar descrito que você faz esse tipo de trabalho. E você precisa fazer publicações que mostrem para esse público aquilo que eles estão precisando, aquela demanda que ele está precisando, e que você sabe algo, pode passar algo, uma informação para esse outro. Essa informação, né, a gente na psicologia tem que ter sempre o cuidado. A gente não vai fazer publicações colocando, vem aqui que são, né, colocando um valor num combo de sessões, faça 4 sessões por X reais. Nós não vamos fazer isso. Dentro da nossa área, a gente tem esse cuidado, né, de acordo com nossos conselhos, que a gente não pode ficar publicando valores. Como eu mostro, então, para o meu paciente o meu serviço? Você mostra ensinando um conteúdo de psicoeducação, trazendo conteúdos que se referem àquilo que ele sente, às dores, os desejos e que caminhos que ele pode fazer para alcançar isso.
Mas Carol, eu vou lá, né, e gravo um conteúdo, escrevo um post, e aí, né, essa pessoa vai se identificar? Então, aí é que vai do seu posicionamento. Você decide. Então, se eu vou ser, entendo que é a minha área ser terapeuta de casal e família, eu vou me posicionar para isso. E as minhas postagens também vão se referir a isso. Como que a maioria dos pacientes costumam chegar? Não é, como eu disse para vocês, por uma demanda direta, de que vem a família toda já procurando terapia familiar. Isso acontece, mas não é a maioria dos casos. Então, esses, né, que já sabem que estão procurando a demanda, que já está mais claro que a demanda envolve todos esses membros, eles vão chegar de maneira direta. Outros não vão. E a maior porta de entrada vão ser as crianças e os adolescentes. Quando a gente pensa, né, na terapia familiar e a gente pensa na terapia de casal, uma das diferenças é a seguinte: a terapia de casal está um casal. Quando eu falo da terapia familiar, ela pode sim trazer um casal, mas em geral o que vai acontecer é que nós vamos ter uma relação parental também envolvida. Ou seja, vai vir, por exemplo, o filho e a mãe, filho, mãe e pai, vai vir o filho e as duas mães, vai vir mais de um filho, vai vir a avó com 2 netos, que de repente essa avó está ocupando essa figura cuidadora, e é ela que vai ser responsável, então ela que vai vir para esses atendimentos. Então, nós vamos ter essa diferenciação, né? Na terapia familiar, a gente vai incluir essas demandas que se relacionam ao aspecto parental, de ter algum vínculo ali de cuidado. Não precisa ser pai e mãe, mas nesse sentido de uma figura cuidadora ou uma figura que seja muito presente ali na vida daqueles integrantes. E aí, quando a gente pensa nessa terapia familiar, então geralmente chegam as crianças primeiro. A criança chega e o que a gente faz? Primeira coisa, a gente faz um atendimento com a família, a gente chama esses cuidadores para conversar, para saber o que está acontecendo, por que eles estão procurando atendimento. Então, sabendo disso, o que eu vou fazer nas minhas redes sociais? Eu vou lembrar que quem decide fazer ou não a terapia, né, quem vai ser o profissional, na grande maioria dos casos, é incomum, né, que uma criança diga eu quero passar com a Carol. É muito incomum isso. Em geral, quem vai procurar o seu atendimento serão os adultos, serão os principais responsáveis. Então, a sua comunicação não é com a criança, postando algo para a criança, mas é postando algo para essa família, para essas figuras cuidadoras. E aí você pode eleger temas específicos, você pode fazer séries, né, de algum tema específico. Por exemplo, temos vários temas, a gente pode ter às vezes um tema de uma morte dentro da família. Então, se tem uma avó que tinha uma filha, a filha faleceu e os netos ficam ali para ela cuidar. Isso pode ser uma demanda. A gente pode pensar, né, quando algum dos membros fica doente. Quando as crianças, isso é extremamente comum, quando as crianças supostamente são hiperativas, né? A demanda que chega é essa: a criança não para. Você pode postar conteúdos que falem para a família, para essas figuras cuidadoras, sobre essas demandas, sobre essas queixas. Por quê? Porque você tem que saber que, em geral, vai vir de maneira indireta. Mas você coloca lá que você faz os 2 tipos de trabalho. Você vai colocar na sua bio, você vai se identificar nas suas comunicações como terapeuta de casal e família. E lembrando, né, só um detalhe. Carol, mas eu não tenho especialização. Eu posso colocar que eu sou terapeuta de casal e família? Você pode colocar que você é terapeuta de casal e família, não especialista, né, em terapia familiar de casal. Porque quando você diz que você é especialista, você está atribuindo o título a você. Então, a forma de comunicar também implica isso. Se você tem uma especialização, ok, você coloca. Se você não tem essa especialização, você vai deixar ali né, de maneira mais aberta, que é terapeuta de casal e família, comunicando que você realiza esse tipo de atividade, esse tipo de serviço. E aí, nas suas publicações, você vai pensar em quem procura a terapia. Em geral, são os pais ou os cuidadores que procuram para os seus filhos. E aí a gente vai investigar, você vai fazer uma pesquisa, que demandas são demandas frequentes para esse tipo de terapia.
Que demandas são demandas frequentes, né, nos casos de crianças e adolescentes, e você vai postar sobre isso. Você vai postar sobre relação entre pais e filhos. Você pode postar sobre quando eles não conseguem conversar, por exemplo. Sobre como às vezes é difícil, né? Vamos pensar no meio digital. Às vezes as famílias elas têm dificuldade de se comunicar, estão se comunicando por meio do celular. Então vai chamar o filho que está no quarto, é tudo pelo celular. E a conversa ela fica reduzida, essa troca, esse diálogo ele não acontece. Então você pode fazer publicações sobre isso. E esse pai, essa mãe, essa figura cuidadora vai olhar e vai entender, poxa, esse profissional está falando para mim, está falando de algo que eu sinto, está falando de algo que eu quero mudar dentro da minha família. E aí, quando essa pessoa tomar uma decisão de procurar uma psicóloga para passar por atendimento, você vai vir na cabeça dela. Porque você já está postando coisas que ela se identifica, ela vai entender que você atende às necessidades dela, mais do que outro profissional. Então, o primeiro passo é a gente fazer esse posicionamento, pensar, primeiro, a decisão mesmo de que eu quero, então, fazer, né, quero ser terapeuta de casal e família, vou me posicionar colocando ali meus dados na bio, mostrando que eu faço esse tipo de serviço, e as minhas publicações vão ser voltadas para essas demandas familiares, que envolve relacionamento, que envolve às vezes queixas de crianças ou adolescentes, que envolve como que a gente faz para lidar, como que as famílias se relacionam entre si nesse momento atual que a gente está vivendo. Além disso, né, é importante que você tenha uma constância. Então, se você publicar uma vez, depois você publicar, né, depois de um mês outra vez, aí depois você publica 5 vezes na semana, mas passa 2 meses sem publicar, não existe constância. E as pessoas, elas precisam, né, vocês já devem ter ouvido esse ditado, quem não é visto não é lembrado. Se você não aparecer para aquela pessoa, ela não vai lembrar de você. Ela até, né, pensem principalmente em atrair pessoas novas, tá? Porque às vezes, uma pessoa que você já segue há tempos, de repente ela volta, você fica contente, mas se ela não está vendo você o tempo todo, ela vai associar que ela precisa procurar outras pessoas que ela está vendo, que é isso que vai estar mais recente na lembrança dela. Então, o importante é a constância. E a constância não significa você publicar uma quantidade enorme de publicações, de conteúdos na mesma semana, por exemplo. Mas sim que você estipule uma quantidade e cumpra essa quantidade. No começo, não adianta você querer sair publicando todos os dias. Por quê? Porque você não está acostumado com essa rotina, você vai ficar desgastado, cansado, e depois você vai falar, não, deixa, eu não vou fazer porque dá muito trabalho. Então você começa com poucas publicações, 2, 3 vezes na semana, mas se propõe a fazer aquelas 2, 3 vezes. Depois, você vai perceber que fica mais fácil fazer as publicações, porque você já pegou um jeito de como fazer uma capa, um design para aquele conteúdo, você já está com mais facilidade de se organizar, de repente você senta uma manhã, você já escreve ali os posts do mês inteiro, né? Você consegue, quando vai gravar um vídeo, já gravar vários vídeos no mesmo dia. Você já aprende como você faz para programar para esse conteúdo sair naquele dia e naquele horário que você quer. E aí o processo fica mais fácil e aí você consegue aumentar as publicações. Aí você coloca 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. E o princípio é importante, né? Melhor que você faça sempre, mesmo que um pouco mais devagar, com uma quantidade menor, do que você querer fazer tudo de uma vez e depois ficar muito tempo sem fazer nada. Lembrando que a sua meta, ela tem correlação com a velocidade também que você quer atingir esses pacientes. E lembrar que leva um tempo para que esta audiência, esse público, ele confie em você, que ele realmente entenda que você traz aquilo que ele precisa. Então, você vai fazer, vai seguir, mas vai respeitando esse tempo. Vai indo, né, respeitando o seu tempo e ao mesmo tempo se desafiando. Não pode ser muito devagar a um ponto que você está parado e nem ser muito rápido, né, que você, assim, corra e depois fique sem fôlego. Então, tem que ser algo que te desafia, que te movimenta, mas que você consegue dar conta. E ao longo do tempo, você revê suas metas
e se desafia novamente colocando uma quantidade de postagens maior. Outra coisa que é importante são os stories, né? Então colocar os stories do que você está fazendo, né? Não precisa, nós temos o cuidado aqui, não vamos postar que nós estamos lá com um biquíni na praia, né? Nós temos seus cuidados de acordo com o conselho. Então, parem e pensem, é a imagem que eu quero passar? De que eu sou profissional, claro, todos nós, né? Ou quando a gente pode, a gente viaja, a gente faz coisas, entra em piscina, entra na praia. Mas é isso que eu quero que o meu paciente entenda, que esse é o posicionamento que eu quero que ele enxergue de mim, porque o posicionamento é o que eu escolho colocar. É isso que eu quero que ele enxergue, essa imagem? Então, não é essa a imagem, né? Nós temos que tomar um cuidado, não é só com o que a gente fala, mas a nossa postura, que envolve sim a vestimenta, envolve como a gente fala, envolve o ambiente que a gente está. Então, essa comunicação ela tem que ser toda combinada para que essa pessoa, de fato, ela olhe para você e entenda que você é a pessoa que ela realmente deve procurar. Então, a gente precisa ir tomando esse cuidado de ir fazendo realmente aos poucos para começar, mas ao longo do tempo se desafiar e fazer mais. Bom, e aí eu tô falando isso, falei assim, olha, nós vamos fazer uma divulgação, nós vamos fazer publicações, vamos se posicionar, vamos dizer que somos terapeutas de casal e família, no nosso caso aqui hoje a gente está falando da terapia familiar, a gente vai fazer essas comunicações visando o público que procura, que inicialmente vão ser os pais ou cuidadores, mas a gente já disse que nem sempre essa demanda é direta, então nem sempre a pessoa procura de cara por uma terapia familiar. Vamos então pensar, qual que é a forma mais comum dos pacientes chegarem para a terapia familiar? É por meio do atendimento de crianças e adolescentes. Por quê? O que acontece? A criança ou adolescente, em geral, costumam ser o que a gente chama de paciente identificado. O paciente identificado é aquele paciente que ele desenvolve um sintoma. E as pessoas que estão ao redor dele olham para essa pessoa e pensam assim, nossa, essa criança, ela está muito hiperativa. E aí eles entendem que então vamos procurar um profissional para saber se é isso, diagnosticar e a gente verificar o que precisa ser feito. O paciente identificado, ele chega então para a gente, a criança ou adolescente, com essa determinada queixa, que vai variar, são várias que estão chegando. E aí a gente vai precisar entender o seguinte, será que esta queixa é uma queixa que se refere somente à criança, sozinha, individualmente, ou esta é uma demanda da família? Ou seja, dentro dessa família existem conflitos, existem coisas que precisam ser resolvidas, mas é como se elas se canalizassem em um lugar só, que é por meio desse sintoma. O sintoma da criança ou do adolescente, ele representa um sintoma da família, mas a família em si não percebe. E por que não percebe? Por uma série de questões inconscientes, porque é muito difícil emocionalmente suportar aquela demanda, observar que aquilo está acontecendo e que a família toda vai precisar se reorganizar. É um pouco mais fácil de administrar que tem uma pessoa naquele conjunto que está precisando de atendimento, do que eu pensar que, nossa, eu também estou precisando e todos nós estamos precisando. E a mudança ela tem que ser global, né, em todos esses membros. Então, quando o paciente chega, né, nós vamos receber então essa família, esses pais ou cuidadores, e aí nós vamos pensar, né, como que eu vou compreender essa demanda, se eu vou verificar se é uma questão só da criança ou do adolescente, ou se é uma questão da família como um todo, e aí é que entram as estratégias, porque se a gente perceber que na realidade é uma demanda da família como um todo, eu vou precisar tomar alguns cuidados para conquistar esses pacientes para terapia familiar. Porque lembra, se já nós temos um paciente identificado, ele está representando alguma coisa que não está funcionando bem nessa família como um todo, já dá um indício para a gente que essa família está com dificuldade de perceber que tem várias coisas que precisam ser alteradas. E é muito difícil fazer mudanças de
né? Não é um processo simples e fácil. Então, o que nós vamos fazer é ir com calma para fazer esse apontamento e para esclarecer para essa família que é importante que todos estejam presentes, ou aquelas figuras ali principais, que vai variar, as estruturas familiares são variadas. De repente é só uma mãe e um filho, de repente é uma avó com seus netos, isso tudo varia. Então, nós vamos precisar mostrar para essas pessoas que a demanda ela é de todos. E aí eu vou tomar esses cuidados então. Primeiro deles, eu vou com calma, eu vou devagar, eu não vou assim, né, já de uma maneira muito dura, trazer isso para a família como um todo, que olha, o problema, vocês, né, olha o jeito, eu não vou dizer assim, porque vocês estão culpando o Pedrinho, que o Pedrinho está lá com hiperatividade, mas a verdade é que todos vocês estão com problemas, né? Então vocês têm que vir todos para cá, senão não vai resolver nada a terapia. Veja, é uma comunicação grosseira no sentido que de não respeitar o tempo do outro. E o tempo dessa família, cada uma vai ter o seu, mas a resistência maior é de trazer esses pais, porque eles têm que começar a perceber que eles precisam fazer mudanças. Já é difícil internalizar que um filho vai precisar passar por atendimento. Muitas vezes olhar que a questão que está abalando o filho tem a ver consigo mesmo é algo ainda mais delicado. Então eu vou fazer com cuidado. Eu vou procurar fazer encontros com essa família, começar a trazer dados, né? De repente, se eu posso usar algum teste psicológico, por exemplo, vamos pensar em testes projetivos ou outros, mas que tragam ali uma questão familiar, que mostrem que a questão... Porque a criança, ela demonstra, tá? As demandas vêm. A gente tem testes projetivos que contam histórias, nós temos desenhos, e a criança, ela vai compondo esses resultados, trazendo a demanda que está acontecendo na família. Então, conversando com essa criança, mas trazendo para essa família que, olha, por tudo que a gente está vendo, pelos relatos de vocês, dá para perceber que é algo maior, que não se refere somente ao Pedrinho. É algo que está envolvendo todos vocês, e seria muito importante que vocês também fizessem parte desse processo, porque são todos que estão precisando, de alguma forma, de fazer alguma alteração. E esse processo não é simples. Se você vier para terapia, a gente consegue trabalhar em conjunto. Para os pais fazerem sozinhos é difícil. E querendo ou não, profissional, quando ele está ali, ele está atendendo e está acompanhando todo aquele processo junto. Você vai apontar com jeito, com delicadeza, mas vai procurar mostrar, e os testes eles são bons assim para dar meio que uma fortalecida, uma concretude nessa evidência de que a família precisa vir, mas você vai ter que respeitar que às vezes você vai falar uma primeira vez e a resposta que você vai ter é assim, não, eu não posso, ou não tenho tempo, o que é complicado. Por quê? Porque se a criança especialmente... Os pais ficam esperando os filhos, então, querendo ou não, aquela hora de terapia precisa estar lá, a gente pede para que os pais fiquem. Então, tempo é uma coisa relativa, mas às vezes é outra pessoa que leva e não são os pais, então, esse é um argumento que pode vir. Pode ser não, mas eu acho estranho, acho melhor passar ele mesmo. Na verdade, isso está dizendo o quanto que é difícil para essa família olhar para os próprios dilemas, as próprias dificuldades. E aí surgem então os movimentos de resistência, as ações para evitar que aquilo aconteça. Adianta você chegar e já assim querer romper a resistência de uma vez com brutalidade? Não. Por quê? Os pais, eles já de certa forma começam a se assustar ou se angustiar, ou mesmo assim ficarem frustrados quando eles percebem que tem uma questão maior com essa família acontecendo. Então, se você for com assim muita sede ao pote, for muito rapidamente, eles vão embora, porque eles não vão dar conta emocionalmente. Quando surgem, né, os argumentos do porquê a família não quer ir, porque eu não tenho tempo, acho estranho, acho que é só ele que precisa mesmo, isso já indica pra gente que essas pessoas, em geral as figuras parentais, pai ou mãe ou quem cumpre essa função, mas essas pessoas estão comunicando pra gente que
elas estão com dificuldade. Na verdade, não é não tenho tempo. Muitas vezes eu acho que eu não tenho recurso emocional para dar conta. Porque como que é? Parem para pensar, a gente tem que se colocar, tem que ter empatia. E quando a gente fala da empatia, é facílimo, quando a gente está atendendo criança, a gente desenvolver empatia pela criança e pelo adolescente. É muito fácil. Porque a gente está atendendo eles. Né? Então, é mais fácil. Tem casos que são mais difíceis, mas enfim, é mais fácil porque você está acompanhando o tempo todo. E às vezes você olha, enxerga que tem questões da família, e você olha para aquela família e você também tem que ter empatia por ela. Então não é só por um membro, são por todos os que estão compondo aquela família. E aí a empatia também vai com isso, de que às vezes naquele momento inicial que você sugeriu, a família sente que não tem recurso emocional para isso. Ela não diz isso claramente, ela usa os argumentos. Mas em outras palavras ela está dizendo, olha, não sei se eu vou dar conta de vir aqui, de trazer todas essas questões familiares à tona com o meu filho junto, uma profissional olhando. Não é algo simples, emocionalmente falando. É um processo que precisa ser transformado, precisa ser digerido. Então, a gente vai sugerir, a gente vai mostrar evidências, mas nós vamos com calma e verificar como essa família reage. O que essa família acha dessa possibilidade? Você pode começar sugerindo um primeiro encontro. Você pode sugerir, porque isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito. A minha primeira experiência atendendo uma criança com a mãe em conjunto foi a seguinte: essa criança já estava há um tempo sendo atendida e eu estava observando resultados. Então, nos atendimentos, era uma criança que já tinha assim, mudado muito o seu comportamento, a sua forma de brincar, o que queria dizer das mudanças internas também que a criança estava passando. Mas os pais chegavam e falavam assim pra mim, mas Carol, não tô vendo mudança. Que é angústia maior do que essa. Você tá fazendo um atendimento, você observar resultado e você ouvir dos pais que não tem resultado. E aí você pode entrar numa de querer brigar, e não, mas tem sim, e acho que não é o caminho, porque os pais vão embora. Você pode ignorar, e eles também vão embora, porque eles vão achar que você não tá dando resultado, eles vão procurar outro. Ou você pode tentar lidar melhor com isso. A minha tentativa de lidar melhor foi como? Trazendo, então, uma dessas pessoas, que foi a mãe, foi a primeira experiência, trouxe essa mãe para fazer o atendimento. Conversei com a criança, falei, o que você acha? Acho que é legal para ver como que você se relaciona. A criança aceitou, conversei com a mãe também aceitou, e aí a mãe veio junto no atendimento. Eu avisei antes para que emocionalmente não fosse uma surpresa, a mãe entrou, e o comportamento da criança foi completamente diferente. Completamente diferente do que ela tinha quando ela estava somente comigo. Aí a gente fala, é uma questão só da criança? Não é, porque você está vendo, né, que dependendo do contexto, tem uma questão da relação entre os dois, não é da criança sozinha com ela mesma. Então a gente precisa trazer essa pessoa para que ela também faça parte. Veja, é uma forma da gente conseguir mostrar que a gente inclusive escuta as demandas dessa família, escuta as demandas desses pais ou desses cuidadores. Então, uma das maneiras então me comunico, falo com cuidado, com calma, né, mostrando que tem uma demanda maior que às vezes essa família não percebeu, não identificou. E aí nós vamos tomar, vamos por partes, vamos fazer de que forma? Comunico a família, vejo a reação, vejo quais são os motivos que ela alega para não fazer, se for o caso. Proponho que venha um dia para experimentar e ver como é. Talvez essa pessoa vai um dia e não vai querer ir o outro. Eu não vou forçar, eu vou deixar que então tudo bem. Mas ao longo do tempo, às vezes a própria criança ou adolescente convidam para que volte. Então, a gente vai um processo até que realmente essa família sinta que está em condições de poder vir e participar dos atendimentos juntamente com os filhos. Então, é uma conquista no sentido de mostrar, transformar demandas e ir acolhendo a família ao longo do tempo naquelas demandas que ela está tendo, que muitas vezes são de resistência, são de angústia, e que ela não sabe o que fazer com isso. A primeira ideia muitas vezes é recusar, né? Não quero, mas depois
ela acaba entendendo que ali é um espaço para ela de acolhimento, de cuidado, e que bom então, né? Vamos então fazer esse trabalho, e ela acaba entrando mesmo no processo e a gente constitui uma terapia familiar. Então, vamos com calma, né? Não adianta a gente querer assim forçar a barra de fazer tudo numa velocidade muito rápida. É assim mesmo, é uma demanda que não vem, a maioria das vezes não vem diretamente, ela vem indireta por meio de um paciente identificado. E o que eu vou fazer é transformar a demanda, mostrando que não é algo somente individual, mas é algo da família como um todo. Respeito o tempo da família e vou trazendo aos poucos, né? Se essa família tiver resistência, eu faço isso aos poucos. Se a família já topar de cara, você vai já dar sequência no processo, mas sempre com cuidado de verificar se realmente, como que esses pais ou essas figuras que cuidam estão, como que elas estão sentindo esse processo. Tá certo? Tem alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Caso tenha alguma dúvida, eu respondo aqui para vocês. E pensar, né, que nós precisamos conquistar os nossos pacientes. Nós precisamos nos posicionar, mostrando aquilo que a gente faz, mostrando que a gente compreende aquela demanda que ele tem, compreende, pode suprir a necessidade dele. Ninguém vai procurar, né, um profissional assim só porque acha que gostei dessa aparência. Não, eu pago por um serviço, nosso trabalho é um serviço. Eu pago por um serviço e eu quero que esse serviço atenda a minha necessidade. Você não vai procurar por acaso. Quando você procura, você tem uma necessidade, uma demanda. E você tem que mostrar para o outro que você é a pessoa capaz de lidar com aquela demanda. Você é a pessoa para isso. E aí você vai se comunicar de várias formas, pelas redes sociais, pela sua clínica, pela sua postura, pela sua conduta, pela sua fala também, para que a pessoa entenda isso. E depois entender uma família envolve vários membros, é uma relação complexa. Então eu tenho que cuidar desses membros, pensar em todos eles. E não adianta você pensar assim. Às vezes é uma crença, não quero atender família porque é difícil. Vou ficar atendendo só criança e adolescente. Você pode escolher isso? Pode escolher. Mas quando é uma demanda familiar e você atende somente o sujeito sozinho, o que acontece em grande parte das vezes, que é extremamente frustrante, é que os pais param. Eles interrompem o processo e vão embora. E aí a gente estava vendo uma evolução, e essa evolução ela é interrompida. A gente não sabe o que acontece com o paciente depois, mas conosco, no nosso processo, isso acaba se interrompendo. Então, a gente precisa se atentar e com cuidado, com leveza, mas posicionar que é importante sim que a família esteja presente, entender como que eles estão lidando com isso, e aí aos poucos você consegue ir melhorando, né, o seu jeito ali de transformar, de acolher essa demanda que está sendo passada para você. Bom, gente, agradeço a participação de todos. Tomem esses cuidados e vamos lá, né, seguir para conseguir uma atuação na terapia de casal e família, sentindo que a gente sabe como fazer, o passo a passo de como fazer, tendo segurança, se sentindo seguras na hora de fazer a nossa prática profissional. Fiquem bem e até a próxima!